Então, para introduzi-los, eu vou falar um pouco mais sobre o que é o raio-x. Então, a radiação X é uma forma de radiação eletromagnética de natureza semelhante à luz. Como toda energia eletromagnética de natureza ondulatória, os raios-x sofrem interferência, polarização, refração, difração, reflexão, entre outros efeitos. O raio-x também é capaz de causar muitos danos ao corpo humano. No espectro eletromagnético, a partir da luz ultravioleta, todas as radiações não podem ser percebidas pelo olho humano, pois estão além da frequência máxima distinguida pela visão humana, além de serem altamente perigosas e prejudicial à nossa saúde, que é o caso do raio-x. Ao mesmo tempo em que ajuda os médicos a diagnosticar doenças, a radiação ionizante pode ser perigosa. Se for em grande quantidade ou muito repetida, ela pode alterar o DNA das células humanas e o número de cargas de um átomo, mudando a forma como ele interage com outros átomos, além de poder causar queimaduras na pele e até mesmo causar mutações genéticas e danos irreversíveis às células. Agora vamos falar um pouco mais sobre a descoberta do raio-x. Então, o raio-x foi descoberto em 1895 pelo alemão Wilhelm Conrad Röntgen. A radiação foi denominada por raio-x devido ao desconhecimento por parte da comunidade científica da época a respeito da natureza dessa radiação. A descoberta ocorreu quando Wilhelm estudava o fenômeno da luminescência produzida por raios catódicos num tubo de Crookes. Mas o que seria esse experimento de Crookes? Então, em uma ampola de vidro, William Crookes submeteu um gás a baixa pressão e altas tensões por meio de duas placas metálicas localizadas no fundo e na frente da ampola, cada qual carregada com cargas diferentes. Quando a diferença de potencial entre as placas era suficientemente grande, os elétrons saíam do cátodo, colidem com moléculas do gás, ocorrendo a sua ionização e/ou liberação de luz devido às transições eletrônicas dos átomos do gás, iluminando assim toda a ampola. Wilhelm percebeu que quando fornecia energia cinética aos elétrons do tubo, estes emitiam uma radiação que marcava a chapa fotográfica. Intrigado, resolveu colocar entre o tubo dos raios catódicos e o papel fotográfico alguns corpos opacos à luz visível. Desta forma, observou que vários materiais opacos à luz diminuíram, mas não eliminavam a chegada desta estranha radiação até a placa de platinocianeto de bário. Isto indicava que a radiação possui alto poder de penetração. Com isso, posteriormente à descoberta do novo tipo de radiação, cientistas perceberam que o raio-x era capaz de causar muitos danos aos seres humanos, como foi dito anteriormente. Após a descoberta dos raios-x, Wilhelm recebeu o título de doutor honorário em medicina pela Universidade de Würzburg e, em 1901, recebeu o primeiro prêmio Nobel de Física. Agora iremos falar um pouco mais sobre os problemas encontrados durante o processo de descobrimento do raio-x, citando os dois principais deles. Então, como em qualquer descoberta, sempre haverão problemas durante o processo, seja uma indagação, uma dúvida, críticas, inveja ou até mesmo problemas por conta do conhecimento insuficiente do que está sendo estudado. E na descoberta do raio-x, feita por Wilhelm Conrad Röntgen, não foi diferente. Primeiro problema. Durante sua descoberta, enfrentou a desconfiança de cientistas. Muitos pesquisadores famosos, como Herbert Jackson, Johann Hittorf, Eugen Goldenstein, William Crookes e particularmente Philip Leonard, teriam detectado fenômenos de fluorescência próximos a tubos de descarga. Contudo, ou interpretaram erroneamente aquele fato, ou se detiveram na análise do fenômeno. Ao contrário, Röntgen se comprometeu a estudar intensamente sobre o raio-x para mostrar que seu estudo estava certo. Segundo problema. Por conta do desconhecimento de algumas áreas e consequências do raio-x, durante o processo de descobrimento, veio a surgir outro grande problema: as doenças. Wilhelm não sabia ainda que o raio-x era uma radiação ionizante e que em excesso poderia causar muitos danos aos seres humanos. Certamente, a primeira coisa que você pensa quando o raio-x vem à sua cabeça é seu uso em medicina. Porém, sua aplicação é muito mais diversa que isso. A primeira aplicação que iremos falar, e a mais famosa, é a radiografia. Ela se consiste em, teoricamente, tirar uma foto do interior do seu corpo. Isso é feito através de um feixe de ondas de raio-x que é produzido por um gerador e projetado sobre a parte do corpo. Os tecidos com mais densidade absorvem mais ondas
enquanto os com menos densidade absorvem menos. As ondas que conseguem atravessar marcam uma chapa fotográfica ou um sensor que é posicionado atrás do objeto. Produz-se, então, uma representação dos diversos tecidos sendo destacados às diferentes densidades. Durante o exame radiográfico, os raios-X interagem com o tecido através do efeito fotoelétrico, que se consiste na emissão de elétrons por um material quando exposto a uma radiação eletromagnética. Como resultado disso, mostram tonalidades cor-cinza diferenciadas, conforme a densidade dos tecidos. A radiografia é essencial para um diagnóstico sem precisar da abertura do corpo, podendo apontar diversos problemas como raquitismo, problemas cardiovasculares, diagnóstico de pneumonia, tuberculose ou pneumotórax, câncer, entre outros. A segunda aplicação que iremos falar, que é menos conhecida do que a anterior, é a aplicação na geologia, onde o raio-X é usado para analisar o solo de uma determinada região e destacam se há algum tipo de mineral ou jazida de petróleo na área demarcada. Essa diferenciação é possível através das densidades diferentes de cada mineral. A terceira aplicação, cujo raio-X é usado, é para segurança, normalmente muito comuns em aeroportos. Essa aplicação se dá pelo uso do raio-X para identificar os objetos que adentram de malas e pertences. O funcionamento se dá igual às duas aplicações anteriores. Os feixes de raio-X diferenciam as diversas densidades de objetos que há dentro das malas, podendo identificar se o objeto é orgânico ou metálico, e também a sua forma. Como já foi citado pelos meus colegas, o raio-X é um exame de imagem muito utilizado e que ajuda no diagnóstico de uma série de doenças. Por fazer uso de radiação, o exame de raio-X é alvo de muito desconhecimento, criando medos e gerando crenças infundadas. Eu vou citar aqui 5 exemplos dessas crenças. 1. O raio-X faz mal e só pode ser feito uma vez ao ano. Isso é um mito. O nível de radiação emitido pela máquina de raio-X é mínimo e não implica em um número determinado de sessões. Essa confusão se dá por conta do limite de radiação anual recomendada por cientistas, que é de 1 milésimo de Sievert, unidade que mede efeitos biológicos da radiação. No entanto, essa medição não considera a exposição a exames médicos, justamente pela quantidade mínima emitida. 2. Existem exames que emitem mais radiação que uma radiografia? Isso é uma verdade. Outros exames também utilizam a radiação na captação das imagens e com níveis superiores ao raio-X. É o caso da mamografia e da tomografia. No entanto, esses exames ainda emitem bem menos em relação à radiação solar. 3. A máquina continua emitindo radiação mesmo após desligada? Isso na verdade é um mito. A radiação emitida pelo equipamento de raio-X se dá por meio da eletromagnética. Depois que o equipamento é desligado, a emissão da máquina é interrompida. 4. Grávidas não estão autorizadas a fazer o exame de raio-X? Sim, isso é verdade. Essa recomendação é para evitar a exposição do bebê à radiação, que pode aumentar as chances da malformação. Em casos específicos, médicos podem autorizar o exame, desde que a região do útero seja devidamente protegida com revestimento de proteção externa de chumbo. E mesmo nessa situação, o exame não é recomendado no primeiro trimestre de gestação. 5. Os profissionais que fazem o exame de raio-X exercem função de risco? Bem, em parte. Atualmente, o risco se tornou baixo para esses profissionais, pois eles se protegem com blindagens de chumbo e concreto, além de operar a máquina de uma distância segura.